Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Estamos aqui novamente com essa série. Espero que vocês estejam gostando aí de conhecer a história dessas pessoas. Para mim tem sido incrível conhecer a história de cada um. E eu quero aproveitar e já agradecer pela presença de todos que vai estar aqui na live, inclusive aqueles que vão assistir a live depois. Quero agradecer porque muitas pessoas têm sido transformadas e têm tido clareza de muitas coisas nesse processo, né? De mudança de país ou mudança de cidade. Enfim, aproveitando aí, eu quero, para quem está entrando, confirmar se o som está bem ou não. A minha convidada entrou aqui na live, eu vou convidar aqui ela para entrar junto com a gente. Sim, entrou. Oi, Oi, Raira. Ti. Seja Boa- bem-vinda. Obrigada, boa noite. Deixa eu baixar aqui que eu tinha colocado o som aqui. Claro, enquanto isso, enquanto as pessoas vão entrando, vamos enviar aí o aviãozinho para convidar as pessoas para estar aqui na live, Vamos para sim. participar ao vivo e poder Boa acompanhar. noite, boa noite. Vocês que estão entrando aí, também envia o aviãozinho para as pessoas, para que possam participar ao vivo, que saibam da live, né, para estar junto aí com a gente. Hoje nós vamos conhecer a história da Raira. Estou bem ansiosa para conhecer a história dela. Eu conheço a Raira já fazem 2 anos, mas não conheço tão a fundo a história dela. Já estou enviando aqui para algumas pessoas. Também. Pronto, já enviei. Quem está entrando aí, sejam bem-vindos. Podem Oi. convidar as pessoas. Me confirmem se o som tá bom. Tá me ouvindo bem, né, Raira? Aqui tá bom. Tá Tá me certo. ouvindo? Conseguem me ouvir certinho? Sim, consigo. Tá bem. Então, só para começar, para me apresentar, para quem não conhece, não me conhece, eu me chamo Nádia Murim, eu sou de São Paulo, capital. Eu moro aqui na Europa já fazem 8 anos, morei 6 meses em Berlim e já moro quase 7 aqui em Madrid, na Espanha. Então, né, eu comecei a fazer essas séries de lives agora em janeiro, porque eu vi que, com a minha experiência de férias para o Brasil, eu vi que as pessoas tinham muita curiosidade de saber alguns detalhes que geralmente nós não contamos, né, nas redes sociais ou não contamos. Claro, nós não vamos expor tantos detalhes, mas alguns pontos que é possível ajudar as pessoas que têm essa dúvida de como tem essa dúvida ou então tem decidido mudar de país e se sente seguro, né? Então surgiu essa ideia de fazer essa live, tem sido uma bênção, tem sido uma grande experiência para mim e para as pessoas que eu tenho conversado, porque cada uma tem uma história linda de motivação, de incentivo, de conquista, sabe? Isso eu creio que ajuda muitas outras pessoas que também estão nesse processo aí de decidir mudar de país. Eu deixo agora com a Rádia para ela poder se apresentar. Com Boa você, noite. Rádia. Boa noite, primeiramente, sejam todos bem-vindos. A minha intenção aqui é realmente transbordar aquilo que eu vivi que possa ajudar cada um de vocês. Meu nome é Raira Tatiane, eu sou mineira, sou casada, tenho uma filha de 14 anos e tem 6 anos, esse ano faz 6 anos praticamente que eu moro aqui em Portugal. Uhum. Então, assim, foi um longo processo, mas vai ser um processo que vai te mostrar que tudo tem um propósito para todas as coisas. Claro, aí em Portugal você mora em qual lugar mesmo? Eu Atu- sei, mas só para Eu moro no Algarve, eu moro na região do Algarve. Algarve. A região Uhum. praticamente que eles falam que é o sul aqui de Portugal, né? Que é a região mais Uhum. quentinha daqui, como se diz. Uhum. E começando um pouco aí dentro das perguntas, você sempre sonhou em morar fora do Brasil ou surgiu? Como é que foi esse processo de você morar fora? De Ó, você decidir morar fora, né? O antes de você, enfim, se mudar.
A decisão, o querer morar fora do Brasil nunca foi o desejo do meu coração. O desejo era, Uhum, como se diz, conhecer o mundo, mas sem sair da minha terrinha, sabe? Sem estar ali. uhum, Só que em 2016, o meu esposo, ele perdeu o pai. E uhum, ele teve várias situações, tipo um princípio de depressão. E aquilo uhum, começou a arder e me incomodar no coração, sabe? Foram um sentido de uhum, coisas que, igual, por exemplo, eu era no Brasil, eu trabalhava com empréstimo consignado. Já trabalhava numa mesma uhum, empresa, querendo ou não querendo. Profissionalmente, eu estava bem. Meu esposo, ele trabalhava para ele no sentido que ele era taxista. E quando uhum, tudo isso começou a ocorrer, quando ele veio a perder o pai em janeiro de 2016, uhum, de março para lá, que a gente tem uma filha que faz aniversário em março, de março para lá ele começou a sintomas da depressão, situações de querer por ter aquela ligação muito forte com o pai. uhum, uhum, E ele tem uma tia que mora aqui em Portugal há 25 anos. E ela tinha ido nos visitar uhum, no mesmo mês de março. Eu conversando com ela, ela falou assim: olha, um dia vocês vão me visitar. Tudo. uhum, Um dia a gente vai se visitar, a gente vai te visitar pela situação que a gente estava vivendo no momento, né? uhum. E naquela situação eu vi que a coisa foi só piorando, piorando. Depois que ela foi embora, eu continuei olhando. Isso começou, foi como se fosse uma chama que acendeu no meu coração, Uhum, uhum, no meio daquela situação. E depois de eu fiquei 6 meses olhando, entrando em contato e vivendo aquela situação do processo, né, querendo ou não querendo, daquela perda dele. Quando eu uhum, vi, quando foi mais ou menos no final do ano, dezembro mais ou menos, a situação ficou um pouco pior, sabe? Que aí foi para um princípio de querer suicidar mesmo, de querer não uhum, a vida. E aí aquilo eu tomei a decisão de que eu vou fazer alguma coisa. E comecei a entrar em contato com ela. Aí tem uns amigos nossos que já moravam aqui. uhum, E aí ela foi e falou comigo assim, aí com o princípio da situação, ela falou, Tati, isso não é o que você está pensando. Isso é totalmente uhum. diferente. Tentando me desanimar. Naquela mesma, Sei, eu falo, muito mais do que um desejo, tem que existir um propósito. Por que que todas claro, essas coisas estão acontecendo? Muito mais do claro, que eu quero sair do Brasil porque eu não aguento mais este lugar. Eu preciso saber por que eu estou saindo do Brasil. Para que eu claro. estou para que a minha vida vai servir para aquele lugar? Exato. Sim, inclusive você falando isso, hoje eu tinha comentado lá no meu grupo exclusivo justamente sobre isso, porque 80% das pessoas elas querem sair do Brasil porque estão fugindo de algo. Fugindo porque é inseguro, fugindo porque a situação do país é difícil, fugindo porque teve algum problema familiar, enfim. Mas poucos é porque realmente tem clareza que tem um propósito de você sair. E elas não conseguem entender, né? É isso que eu tenho buscado de alguma maneira ajudar as pessoas, que assim, quando você tem claro o propósito, e você depois vai poder confirmar isso, as coisas, querendo ou não, se tornam mais fáceis para você suportar o depois, porque o dia difícil vai vir. Só que aí quando você tem claro isso, fala, não, eu tenho clareza que realmente foi uma decisão certa de eu vir. Não precisava, não foi fugindo, nem nada. Claro, tem casos e casos, mas no geral, o melhor é que você venha com a clareza e a convicção no coração de que, não, realmente eu vou para outro país e porque tem um propósito. É, Exatamente. E aí, quando, por exemplo, eu sempre falo com as pessoas, mas para que você quer vir? Porque o uhum, resultado, o financeiro, ele é resultado de toda a sua dedicação, independente de onde uhum. você esteja. O dinheiro, Exato. ele não é, o Brasil, não, não é isso. E aí, quando Uhum, essa chegou ao meu limite, ela foi começando a me dizer que aquilo não era fácil. E eu estava determinada a mudar o quadro que eu estava vivendo, porque eu estava num momento de quadro de dor. Se eu fosse olhar pelo uhum, meu lado profissional, eu não ia desistir de nada. Eu trabalhava com aquilo que eu amava, meu esposo uhum, trabalhava com aquilo que ele amava, mas tinha uma dor ali. E como que eu ia tratar uhum. daquela dor? Claro, Mantendo, por exemplo, a pessoa que, infelizmente, quando ele perdeu o pai, ele e o pai trabalhavam junto. Então, assim, foi uma dor muito grande. Foi uma questão claro. de ter um vínculo muito grande. Além de ter o pai ali como sendo pai, foi um vínculo muito Uhum, grande.
E aí, quando foi em janeiro mesmo, eu tomei a decisão de olhar toda a documentação, Em de correr 2017. 2017. Aí foi virado do Uhum, ano. Eu simplesmente cheguei e falei, eu tava me sentindo como se fosse um cargo, um fardo nas minhas costas. E foi quando eu uhum, cheguei para Deus e falei, Deus, me dá uma luz. Qual é o caminho que o Senhor quer para mim? E nesse uhum, eu comecei a olhar com ela. As pessoas vão concordar com o que você quer na altura, na mudança? Lógico que não. Isso não. é a sua vontade, a sua dor. As pessoas não vão Uhum, entender qual é a sua vontade. Mas se você uhum, souber para que eu estou indo fazer isso e por que eu estou indo fazer isso, se você tiver claro na sua vida, eu não queria chegar para minha filha aos 9 anos de idade dela e dizer: seu pai não aguentou, sabe? Aquelas, uhum, seu pai não aguentou uma dor. Então, o que que eu pensei naquela altura? Eu vou simplesmente alimentar o meu ego e vou simplesmente dizer, continuar uhum. muda de bairro e não sei o quê. Eu queria tirar ele daquela situação de dor, porque aquilo era uma Claro. situação de dor para ele, o lugar era uma situação de dor. E aí eu vi nisso como se fosse um recomeço, uma nova oportunidade para ele se, Uhum, como se diz, ver o que ele queria na vida dele. E enfim, uhum, comecei a olhar toda a documentação. Aí os amigos nossos que moravam hoje onde eu moro, no Algarve, porque na verdade essa tia dele mora na região de Lisboa. E aí ela uhum. falou assim, olha, ela já mora aqui há muitos anos, ela falou assim, olha, a única coisa que eu posso fazer por vocês nessa altura é te mostrar como que é feita toda a documentação. Uhum. Por isso eu bato sempre na mesma tecla. O que que você quer fazer no mesmo lugar? Porque ninguém vai facilitar a sua vida. Ninguém vai Não, te dar uma colher de chá. É você que não. tem que ver claramente o que que você quer. Esse sonho, essa vontade, esse desejo, ele vem do seu coração. Então, Uhum. vontade, esse desejo vem do seu coração, você tem que estar disposto a pagar um preço. E qual o preço que Claro, você vai pagar? Foi aí que eu claro. comecei. E na altura, querendo ou não querendo, as pessoas mostram, querendo ou não querendo, a gente mostra as nossas experiências. E por toda a Sim. dificuldade que ela já tinha passado aqui, ela falou, Tati, isso não é fácil. A minha filha na altura tinha 9 anos. Vocês estão Uhum. com, querendo ou não querendo, com ter um emprego no Brasil, ter uma vida no Brasil, ter um jeito do... Uhum. E aqui não é o jeito do Brasil, aqui não é o emprego do Brasil, aqui não é a vida do Claro. Brasil. Foi aí que começou todo o processo. E aí, nesse processo, o documento vai, documento. Isso também meu esposo não sabia. Eu vivi esse processo de olhar toda a documentação, de olhar tudo. Sim. Eu falei, eu e Deus, porque ele não tinha condição de decidir qualquer tipo de coisa naquela Claro, altura. Ele não claro. tinha condição de virar e falar assim: olha, ele simplesmente falou comigo, faz o que você achar melhor, sabe? Eu não tenho Uhum. para lutar. Então, naquele momento, eu precisei ser forte, como se diz, e corajosa, Uhum. coisa. Uhum. Pensar também na minha filha que essa mudança também não seria Claro, fácil para ela, claro, mas eu vi nisso uma oportunidade que aquilo havia um propósito maior da parte de Deus. E aí claro. eu falei, Isso só cortando rapidinho, você, um parênteses, isso que você falou sobre as pessoas não facilitar, né? Realmente faz parte do ser humano não querer facilitar algumas coisas, né? Mas creio que você deve ter aprendido, eu pelo menos nesse tempo morando na Europa, eu aprendi muitas coisas que a gente tem as pessoas que nos ajudam, realmente, né? Tem situações que nós somos favorecidas, que Deus coloca as pessoas certas para nos ajudar, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que ninguém é obrigado a nos ajudar. Então, eu inclusive falei em umas lives passadas disso, da gente não ficar dependente de que alguém vai me ajudar, porque alguém. Não, você faz o que tem que fazer, se alguém ajudar, melhor ainda, porque é um peso que tira das suas costas, né? Igual quando eu vim aqui de Berlim aqui para Madrid, eu conversei com a minha prima, eu conversei com ela antes, perguntei se ela poderia me receber. Ela poderia simplesmente me dizer não. E aí eu teria que me virar de outra maneira para poder vir para cá, mas ela me aceitou, enfim, ela né, me favoreceu naquele momento para poder vir, enfim, e muitas coisas aconteceu depois. Então, isso é importante, né? Fechando parênteses. exatamente. E igual essa questão da pessoa te ajudar. Se a pessoa te ajudar, ok, beleza, a pessoa está disposta a te ajudar. Mas lembrando, igual eu falei, por que que eu estou indo para aquele lugar? Qual é o Uhum, desejo do meu coração? O que que eu preciso resolver?
Porque querendo ou não Uhum. querendo, todo mundo tem a sua vida, todo mundo está Uhum. indo atrás da sua vida. A tia Uhum. dele não tinha como falar comigo assim, Tati, eu vou me total responsabilizar por você, sendo que ela tem Uhum. compromissos dela, ela tem a vida dela. Uhum. E querendo ou Uhum. não, eu vi nisso uma oportunidade também de crescimento, de tirar Claro. aquela visão de que a expectativa é que o outro faça por mim aquilo que eu faria por ele. Sabe? Essa expectativa de achar que o outro tem a obrigação de me servir, Uhum. de achar que o outro tem Uhum. a obrigação de compartilhar com os meus sonhos. E não. Quando ela chegou para mim e falou assim: olha, as documentações necessárias são essas e essas. Uhum. E ela não me cegou os olhos, ela me explicou claramente o Uhum. que ia passar. Uhum. Naquela altura, Uhum. para mim, estava recebendo aquela mensagem, eu estava dizendo que ela estava sendo negativa. Que ela estava. Uhum. Eu não tinha a percepção que eu tenho hoje, sabe? Uhum. Tá sendo negativa, mas você tá. Não, mas aí depois ela falou. E depois, quando eu cheguei aqui mesmo, que eu fui entender, não é que ela tá sendo Uhum. negativa. Foi aí que eu aprendi. Quem estava interessado nessa situação era eu. Eu tinha Uhum. esse problema para resolver, eu tinha essa situação para resolver. Quando eu tinha Uhum. essa situação para resolver, nada mais do que Deus e eu que tinha que ter a responsabilidade sobre isso. Deus para me guiar Exato. e eu a responsabilidade de assumir isso para minha vida. E Claro. quando eu entendi de assumir isso para minha vida, eu entendi que o propósito era maior de eu estar neste lugar. Uhum. Era maior de eu estar nessa situação. Aí veio essa tal mudança em 2017, em julho, e ainda demorou, teve um processo. Teve processo de eu arrumar a documentação no sentido de carta convite, olhar Uhum. passagem, olhar todas as coisas, porque Tirar eu também estava. passaporte, porque vocês tiveram que fazer tudo isso, né? O meu esposo, na verdade, eu só cheguei a comentar com ele quase na hora de tirar o passaporte, tipo assim, marquei o passaporte primeiro. Uhum. E aí depois eu já tinha, tipo, falado com ele depois que eu fui comentar com ele a situação. E ele falou, eu topo qualquer parada agora. Tipo, a situação da Uhum. dor grande, que ele queria se aliviar daquela situação. Ele queria não estar mais no Uhum. ambiente que ele Uhum. convivia todos os dias, porque querendo ou não querendo, ele e o pai dividiam o carro, né? Então aquilo fez com que ele meio que tá ali todos os dias e tal. E conviver com aquela dor para ele era difícil. Foi Uhum. quando eu topo. E aí começou o processo da gente olhar, tirar o passaporte, olhar a documentação, olhar a passagem, entrar em contato Uhum. várias e várias vezes com a tia dele para saber qual que era o mês melhor para a gente vir, como que a gente, Uhum. pra gente se adaptar em questão, por ter uma criança, se adaptar em questão da Claro. cultura. Porque a criança, querendo ou não querendo, a criança em qualquer lugar do mundo, pelo menos porque o que eu percebi que pelos lugares que eu já tive aqui passeando, ela é bem-vinda Uhum. porque ela não tem culpa das decisões dos pais. É Uhum. isso que eu, sabe, o que eu percebi muito aqui foi isso. Quando eu cheguei, a responsabilidade da criança, a criança vai ser bem-vinda, mas o pai é que é Uhum. responsável, o pai e a mãe que é responsável de tomar essa decisão. Então, quando a gente pensa na criança, a gente acha que ela não vai se adaptar, a criança tira de fichinha essa história, sabe? Sim, sim. Aí, a gente, quando foi em junho de 2017, a gente embarcou para cá, vindo Uhum. para ficar em Cascais, que era a cidade onde eu ia ficar. Uhum. E aí, quando eu cheguei em Cascais, nós ficamos os 15 primeiros dias, sabe? Nós ficamos lá e tinha Uhum. amigos nossos que naquela mesma altura moravam no Algarve. E a gente não conseguia Uhum. se adaptar ao frio, porque querendo ou não querendo Lisboa, aquela região de Lisboa é mais fria do que o Algarve. Uhum. Aí nós viemos passear no Algarve, né? Quando nós Uhum. passear no Algarve, primeiro final de semana, meu esposo gostou muito de cá. Ele falou, ai, que é melhor, mesmo no frio, a coisa é melhor, é mais quentinho, Uhum. não sei o quê. Aí continuamos lá. Mesmo assim, continuamos lá. Por isso que eu falo, tem um propósito para todas as coisas. Claro. Na primeira semana da adaptação, a minha filha, na segunda semana, aliás, depois dos 15 dias, ela comeu um tempero na comida mesmo que eles usam aqui, né? E ela não se. Uhum. Então, assim,
quando eu falo que saiba por que você está indo, porque no final Deus sempre vai te ligar as pessoas necessárias para você passar para a próxima fase. As pessoas Uhum. sendo obrigadas a te ajudar, se você vier com um propósito, sabendo o que você quer fazer e por que você quer fazer, e por que você quer estar neste lugar, morar, mudar de vida, nesse Uhum. sentido, mudar de país, Deus ele sempre vai submeter a vontade dele sobre a sua vida e sempre vai te ajudar com pessoas Sim, no caminho. Pessoas são nesse sempre. nosso caminho. E foi isso que eu entendi. Aí a gente veio passear, ela ela pegou, veio passar o final de semana, porque daqui até Lisboa dá mais ou menos umas 4 horas de ônibus Uhum. e de carro. E aí o que acontece? Ela veio e passou muito mal na casa da tia do meu esposo. Passou que ela comeu alguma coisa que não gostou. E aqui no Uhum. Algarve, uns amigos nossos que o filho dela estudava na mesma escola que a minha filha, lá no Brasil. Então, criança com criança meio que se adapta muito fácil, né? Sim. Aí a gente viu que ela tava ficando meio tristinha pro lado de lá e meio que foi vendo que não tava dando muito certo. Viemos pro Algarve, ficar no Algarve. Uhum. Aí acabou Uhum. que decidimos, não vamos morar em Cascais, que era onde ela tá, e decidimos ficar. Uhum. Aí começou o processo de readaptação da história, Sei. né? Que aí eu digo mais uma vez, por que você está indo mudar de país? A moeda pode Uhum. ser. Eu vejo muitas pessoas falando: ah, mas eu vou ganhar em euro, ah, mas eu vou ganhar em dólar, ah, mas eu vou não sei o quê. Mas esse processo, você está disposto a Claro. pagar o processo? Você está disposto a saber realmente que aquilo. Porque, igual eu digo, o dinheiro ele é consequência de tudo que você colocar às suas mãos e acreditar que aquilo vai dar Exato. certo. Se Exato. você levantar de manhã querendo vender uma garrafa de água e falar, eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero mudar a minha vida, aquilo vai dar certo. Mas se Sempre. você focar na moeda, no sentido de valorizar o dinheiro, o resultado vai ser o mesmo em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Em qualquer lugar do mundo que você esteja, o resultado vai ser o mesmo. Por quê? Porque o que faz diferença na nossa vida é o quanto a gente está fazendo diferença em nós e através de nós. Uhum. Uhum. E E eu isso que é muito importante, né, de saber, porque não é porque nós mudamos de país, quer dizer que eu vou começar coisas novas. Não. Muitas das coisas que eu faço aqui, até mesmo meu trabalho hoje, são coisas que eu fazia no Brasil. E justamente por eu ter tido uma profissão no Brasil, né, que eu sou da área de informática, hoje eu posso trabalhar aqui na área de informática. Claro que tem outras coisas aí em paralelo, né, questão de missões e tal. Mas o que eu fazia antes, eu faço aqui. Esse é importante. Então não adianta nada. Se você não faz nada onde você está, o que você acha que vai acontecer no outro lugar? Você vai fazer nada. Você vai ser, desculpa a palavra, você vai ser vagabundo. Sabe, se exatamente. você e se você pensa que vai para um outro país, aí você vai chegar, enfim, o processo de morar em uma outra cultura, você precisa estar muito claro dentro de você, né, para poder suportar. Por mais que, inclusive, eu creio que até pessoas que têm condições financeiras para poder fazer esse processo, não é um processo fácil de se adaptar, né? Exatamente. Porque o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Se eu achasse que era só o dinheiro, se eu me movesse só pelo dinheiro, eu ficaria literalmente no meu país. O que eu trabalhava, igual, por exemplo, Uhum, eu trabalhava com empréstimo consignado e a gente sabe que o funcionário público, o servidor público, o aposentado, ele tem um limite de crédito ali disponível pelo banco. Essa é uma uhum, profissão no Brasil que hoje, se eu voltar lá, eu tenho ela lá, perfeita para fazer. uhum, Por quê? Porque as uhum, pessoas não estão de correr atrás do dinheiro o tempo inteiro. uhum, uhum, Então, veio esse processo da mudança. A gente veio morar no Algarve. E uhum, aí, eu achava que vinha como resposta de cura para o meu esposo, veio a minha adaptação. Por quê? Porque uhum, eu que estava sendo forte aquele tempo todo no processo da mudança, meio que desabei uhum, nos primeiros meses, sabe? No primeiro mês em si, eu gostei, comecei querendo ou não querendo me adaptar à cultura. Mas aí entrou o meu uhum, erro. Eu quis me adaptar à cultura, deixando de ser eu, deixando de saber quem eu era.
E aí eu Uhum. comecei a achar que agora eu sou, tipo assim, agora eu tô, por exemplo, agora eu tô em Portugal e eu tenho que aceitar, exemplo, aceitar qualquer coisa, deixar de ser eu, deixar de saber quem eu era para virar a Uhum. cultura das pessoas. E a cultura das pessoas é a cultura das pessoas. Claro. Essa essa base cultural que eu tinha aqui, porque quando eu vim para cá, as pessoas muito falaram comigo assim: você tem que deixar de ser você para ser eles. E eu pegava e colocava isso no meu coração. Eu pegava Uhum. e falava isso. Falei, gente, você tem que deixar de ser você. Não é deixar de ser você, literalmente. Você começa a colocar medos e dúvidas no seu coração por você Claro. estar no seu país. E aquilo começou a contaminar Claro. no meu primeiro mês. Eu só queria ir embora, eu só queria chorar, eu só queria ir embora. Claro. Eu só queria Uhum. não estar mais aqui. Eu falei, gente, o que que eu fiz da minha vida? Sou eu que Uhum. Uhum. sei. E aí, quando eu fui entender que realmente eu tive um tempo sozinha, que é um mês, eu fiquei um Uhum. mês, mais ou menos, quase 1 a 2 meses, mais ou menos, nessa crise deu uma crise em mim de Uhum. ansiedade. E uma senhora, Uhum. eu achei muito legal, uma senhora que nunca tinha me visto na vida, ela virou pra mim e falou comigo assim: Deus não te trouxe pra cá à toa. Você Uhum. tinha o processo lá atrás, só que você se perdeu no meio do processo. E aí Olha ele tá só. de volta para poder te mostrar que ele te quer um tempo só com ele. E foi aí, foi o Uhum. início da história. Foi aí que eu entendi que aquilo que eu tinha entendido lá e deixei de entender no processo da mudança, Deus estava me trazendo de volta. Claro, é porque nós entendemos que o mudar, quando as pessoas falam isso, que você tem que ser uma pessoa diferente, é você, né, um exemplo, é você é a água, né? Aí você chega no país, as pessoas falam que você tem que ser um vinho. Aí você pinta a água lá com um suco de uva e diz que é vinho. E não é. Na verdade, é uma readaptação de você mesmo, é uma nova versão de quem, né? No caso aí, da sua experiência, foi uma nova versão da Rara. Na minha experiência, no meu processo aqui, no tempo que eu passei em Berlim, o tempo quando eu cheguei aqui em Madrid, foi a nova versão da Nádia. E cada dia é uma nova versão nossa, né? Isso é importante a gente saber que isso faz parte do processo, né? E que todas as coisas passam. Esse é o Exato. melhor, você saber que passa. E quando eu entrei nesse processo de, como se diz, me afogar em mim mesmo, de achar que eu tinha que ser Uhum, diferente do que eu era, porque, tipo assim, igual, por exemplo, as pessoas que eu conversei falavam, não, você só tem que trabalhar com isso, você só pode fazer aquilo, você não pode mais nada, você. E não é isso. Depois, quando Deus me uhum, trouxe para esse tempo, depois que essa senhora falou comigo, eu meio que dei uma despertada. Peraí, onde eu tô me levando? uhum, E nessa hora, uhum. o esposo meio que deu uma levantada. Não, nós vamos continuar, porque nós começamos aqui, o processo aqui. Foi, sabe, uma reviravolta na minha vida, e por isso que eu Claro. falo, foi um propósito maior de Deus, porque ele Uhum, como se diz, nessa mudança, amadurecimentos e situações que não poderiam mais continuar na minha vida. Para onde ele claro. queria me levar, não cabia mais aquela mesma pessoa. Essa mudança, ela tem que acontecer sim, mas ela tem que ser de dentro para fora, sabe? Sim. E aí, quando eu me acordei, o princípio de todas as coisas foi. Deus foi tão bom nesse sentido que eu falei que quando um tá fraco, ele fortalece o outro. Na minha história foi mais ou menos Sim. assim. Quando ele tava lá fraco, eu peguei, eu fortaleci. E quando eu meio que senti carregada, ele pegou e falou: Não, peraí. Quando eu vi que tudo Uhum, estava dando errado no sentido de escola para mim, eu ia resolver, começava a resolver escola para minha filha, dava errado. Aí ele ia resolver, o negócio dava certo. Então, uhum, tipo, eu via o cuidado de Deus nesse propósito que ele começou, porque, uhum, na verdade, eu que estava com muita fé e ele sem fé no Brasil, tava meio uhum, como se diz, um jugo desigual. Mas quando a gente alinhou essa fé e falamos, vamos recomeçar a nossa vida em outro país, Deus alinhou. Mas aí quando, né, a nossa mente, a gente também fraqueja. E aí quando eu fraquejei, claro. Deus foi lá e levantou ele e falou, não, nós não vamos desistir. Porque na hora que eu tava Uhum, afogada, né, querendo ou não querendo, é diferença de cultura, é diferença, uhum. por exemplo, é diferença de cultura, de alimentação, de tudo. Todas as Do coisas clima. do clima, eu que sou muito frienta. Uhum, Hoje eu vejo você vinha igual, eu tava na minha mente que eu ia continuar com o meu jeitinho brasileiro de, sabe? uhum. E não ia funcionar.
Não ia Claro. funcionar o jeitinho brasileiro aqui. Isso que Deus estava tentando me mostrar, e quando eu digo que existe um propósito maior para todas as coisas, a gente tem que ser responsável pelo que a gente quer na nossa vida, exatamente por isso. Uhum. Porque a gente acha que a gente sempre tem um jeitinho para as coisas. E uma das coisas que eu mais eu aprendi na cultura portuguesa estando aqui foi isso. O meu jeitinho não serve para nada quando eu tenho um Não. propósito. Isso eu creio que a primeira coisa nossa da cultura brasileira é romper esse jeitinho, né? Eu até postei semana passada sobre esse jeitinho brasileiro, que a primeira coisa que chegando na Europa, ou um país desenvolvido, querendo sim ou sim, como diz aqui na Espanha, é rompido na nossa vida. Não funciona jeitinho brasileiro no mundo, fora do Brasil. Não Não, funciona. não funciona. E aí foi o que eu literalmente fui. Quando eu me caí, sabe? Quando eu me senti mal naquela situação, eu quero ir embora, eu Uhum. quero fugir. Porque eu queria fugir, porque Claro. eu queria adaptar o meu jeitinho na cultura que já estava pronta. Não adianta eu querer Uhum. mudar o que está pronto. Uhum. E aí eu fui meio que quebrando a cara, sabe? Muitos, ia pra escola, dava errado. A pessoa não ia com a minha cara, ou não sei, e não vai ser assim, não vai ser do Uhum. seu jeito. E foi aí que eu aprendi que foi aí que foi a libertação desse meu jeitinho, que o que é certo, que se você Uhum. quer se posicionar na mudança da sua vida, você se posiciona, sabe? E aí começou todo esse processo, quando a gente. Aí as coisas começaram a dar certo no sentido de escola, de lugar para morar. Uhum. A gente mora Uhum. no Algarve, inicialmente a gente foi morar com um casal. E aí nesse Uhum. casal, a gente teve que crescer e amadurecer mais uma vez. Uhum. Uhum. Porque o jeitinho brasileiro não dá certo com a Uhum. cultura portuguesa. E aquilo ainda estava Uhum. ensinado na gente. E aí, quando eu fui perceber que a gente é muito vitimista, infelizmente, a gente Sim. tem uma cultura muito. E eu não tô falando isso porque hoje eu tô morando fora, não é isso. Não. É porque a gente quer ser o pobre coitado, sendo que a gente é um gigante dentro, sabe? Exato. A gente é um gigante Exato. por dentro. A gente é um povo que tem muita alegria. E o que as pessoas mais querem na vida é ter a nossa alegria. O que a gente precisa Exato. entender é que a gente não precisa ser igual a ninguém. A gente tem que ser a gente, Exato. do jeito que a gente é, do jeito que Exato. você tá, sabe? Você vai fazer a diferença do jeito que você é. Eu tava deixando de ser eu, no sentido de alegria, de ter paz, de ter Uhum. Uhum. para me adaptar ao jeito deles, para agradá-los, para estar próximo, Uhum. ser amigos. Porque eu ouvia muito isso. O português, quando ele é amigo, ele é amigo. Mas aí ele tem que gostar de você. E eu entrei nesse papo. Ele tem que gostar de, Uhum. porque eu não sabia. E aí, não gostar de você, eu só, como se diz, levava na cara. Claro. E quando eu fui entender que o jeitinho não ia dar certo, mas se eu fosse eu, a ponto de tirar esse vitimismo que eu sou a brasileira, que eu sou não sei o quê. Não, cara. Uhum. Eu sou aquela que escolheu e decidiu morar fora e que sabe literalmente Exato. por que ela escolheu morar fora. E por saber por que ela quer morar fora, não é qualquer um que vai chegar para ela e vai falar com ela, olha, desiste porque aqui não é o seu lugar. Exato. Então, assim, você é o que eu coloquei no meu coração. Você pode estar, você pode conversar, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Mas não queira agradar as pessoas imitando o jeito dela. Uhum. Seja você. Exato. Acima de tudo, respeitando a cultura de quem já está pronto. Você Uhum. está chegando no espaço de outra pessoa. Você está chegando na vida de outra pessoa. E foi que eu fui entender. Consegui meu primeiro trabalho. Uhum. Eu fui trabalhar primeiramente num restaurante. Uhum. E aí, quando eu comecei a trabalhar nesse restaurante, eu trabalhei lá 4 meses. Foi Uhum. 4 meses. Aí dei muito certo e tal, só que aquilo não era a minha cara, não era o que eu gostava, não é? Eu não gosto. Uhum. Por aceitar o jeito das pessoas em mim, é que eu tava indo pro restaurante. Ah, só tem restaurante, só tem limpeza, só tem isso, só tem aquilo. Claro que e você já tinha o visto, né? Você já tinha entrado. É algo que eu estava comentando no meu grupo, falando justamente isso. Não é desprezando os trabalhos de garçom, de cozinheira, de empregada doméstica. Não é desprezando nada disso, porque eu tive que passar por esse processo.
Mas se eu tivesse o visto na época que eu cheguei aqui na Europa, eu não precisava ter passado pelo processo. Eu já teria conseguido o trabalho dentro da minha área. Então, muitas vezes a gente aceita coisas por causa das outras pessoas falarem que imigrante chegou aqui, não tem documento, ou com o documento, a primeira coisa que tem que fazer é ir para esses trabalhos. Claro, se é uma emergência, você precisa trabalhar, não tem vergonha nenhuma de fazer isso. Eu não tenho vergonha, se eu necessitar voltar a trabalhar com isso, eu não tenho vergonha, mas eu creio que pelo meu processo, e você também tem essa mesma clareza, que vai chegar um momento que não vai precisar, porque você já tem planejado sua vida só crescer. Então, a tendência é que a partir do momento que você põe, não, eu só vou trabalhar com isso, e a partir disso é crescer. Então, isso faz parte do ter clareza do que você vai fazer. Quando eu cheguei aqui, eu planejei. Como eu não tenho documento, eu tenho que trabalhar de interna. Depois de um tempo, eu vou trabalhar de externa, limpando casa, né, em várias casas. Quando sair minha documentação, eu volto para minha área. E o que aconteceu? Justamente o que eu planejei. E eu planejei em 2014 e minha documentação só consegui em 2018. Então, por eu ter tido isso claro, e claro, depois de 5 anos eu podia dar entrada na nacionalidade, e foi o que eu fiz e eu estou aguardando. Então, isso ajuda muito a você não ficar aceitando tudo que te oferece. Se você estiver passando fome e não tem onde morar, claro que você vai aceitar a primeira coisa, mas se você tem a opção de não, de poder escolher um trabalho melhor, igual com certeza a sua experiência aí, você poderia conseguir um trabalho daquilo que você fazia. E provavelmente pagariam bem, porque você sabe fazer. Teria que aprender as coisas de Portugal, mas saberia fazer, né? Exatamente. E aí foi nessa história de, primeiramente, eu fui trabalhar no restaurante por aceitar o que as pessoas falavam. Eu falo. Só que, tipo, eu não tenho vergonha de falar, eu trabalhei com limpeza, trabalhei com restaurante. Pra mim não é vergonha. O problema é que a gente tenta se enquadrar demais no mundo das pessoas. A gente vive o que as pessoas querem pra nossa vida. Exato. Depois de uns 5 meses, eu com aquilo na visão, tipo, que esse processo realmente eu vou ficar em Portugal, eu vou continuar a minha vida em Portugal, demorou 3 a 5 meses. E aí, o que acontece? Eu falei, cara, eu sinto muito, mas eu não dou conta. Eu sempre, a vida toda, trabalhei em frente ao computador. Sou bem sincera, eu detesto cozinhar. Cozinho por obrigação. Trabalhava num restaurante, fazia sentido eu estar lá? Não fazia sentido. Não. Não fazia sentido e Deus me permitiu estar lá para me mostrar que toda vez que eu deixo de ser o que Ele me chamou para ser, a consequência maior é minha. Porque eu pago um preço que não é meu, sabe? Claro. Não tenho nada contra a profissão, não tenho nada contra quem trabalha. Mas pensa uma pessoa que não gosta de cozinhar na cozinha. É tragédia na certa. E aí eu tomei a decisão de, não, chega, não quero mais isso. Aí para outra coisa. Aí eu fui trabalhar numa empresa de telecomunicação aqui em Portugal. E essa empresa, ela atendia tanto em loja e tanto no administrativo. Aí eu fiquei lá quase 2 anos. Olha só. A primeira documentação minha. Aí eu fiquei 2 anos mais ou menos lá. Aí renovei, passei por esse processo de renovar a documentação. Também entrei em outro processo que foi o processo de me adaptar ao jeito de trabalhar aqui em Portugal, porque o jeito deles trabalharem aqui é totalmente diferente do Brasil, nesse sentido. Então, assim, não adianta eu tentar, por mais experiência que eu tenha na área administrativa na altura, que foi o que eu fui trabalhar nesse lugar, eu quisesse ter o meu jeitinho, não dava para trazer o meu jeitinho. Tem que aprender. Então, assim, por exemplo, uma das coisas que eu muito aprendi, que eu vi que a gente era muito vitimista lá no Brasil, e que uma das coisas que eu me libertei também, que era muitas vezes desistir no processo porque a pessoa falou um pouquinho, igual o português, ele é muito direto no que ele vai falar. Os europeus, né, são assim. Ele é muito direto, tipo... Mas, por exemplo, o meu chefe, quando eu fui aprender, que eu fui no administrativo mesmo, que eu fui aprender, quando ele tava realmente, me ensinou ali uma vez. E ele não vai ficar ali te ensinando 2, 3, 4, 5 vezes. Ou você aprende ou você quebra a sua cara. E aí, quando ele falava isso comigo, ele falava, caraças, meu, tu não tá a ver que eu tô te explicando? Ele tem um jeito dele. E quando eu abri
comecei a tomar percepção de como ele via as coisas, de como a maneira como ele via, eu comecei a enxergar Uhum. que eu poderia passar daquela fase do, sabe? Simplesmente tá ali empurrando o meu jeitinho. Porque, por mais que eu fale assim, olha, vou pegar essa caneta e vou passar para cá. Ele tem outra maneira Uhum. de ter isso. E eu tenho que respeitar a maneira dele. Claro. Eu tenho que respeitar. Eu não sabia. Isso estava. É que Isso isso tava é cultura também, né? Isso é exatamente cultura. igual na minha cabeça, por exemplo. É onde eu trabalhei. Ele abria às 8 da manhã e fechava uma da tarde e depois abria Uhum. às 3. Na minha Uhum. cabeça, isso era fora do normal, ele estava perdendo. Mas é a cultura dele, é o jeito dele, sabe? Sim, Não adianta eu querer chegar, querer colocar, por exemplo, o horário de almoço para a área de telecomunicações é a hora que mais dá movimento, né? Então, assim, na minha cabeça, ele estava perdendo a situação. Mas por que que eu vou tentar mudar a cultura dele? Eu tenho claro, que readaptar a cultura dele. E foi aí que eu claro, aprendi a ter o meu tempo para trabalhar e ter o meu tempo para poder, como se diz, desfrutar daquilo que eu tenho na minha vida, entendeu? claro. Que é bênção, né? Na hora do. Gente, Fala a verdade porque que é bênção. Sair uma hora e voltar depois às 3, poder tirar um cochilo. É ex- bênção isso. exatamente. Aí veio o processo da primeira residência, da renovação. Uhum. Eu fiquei 2 anos lá. Aí, nesses 2 anos que eu trabalhei lá, eu, tipo, vi que muita coisa, Nádia, muita coisa. A gente tem que se conhecer, a gente tem que. Uhum. Eu fui pedindo respostas, né? Porque esse jeito, a gente, igual, por exemplo, você virar e falar, por exemplo, a gente tinha uma mania de virar e falar assim: Poxa vida, você fez isso comigo. E o português não, ele, caraças, meu, você fez isso comigo, e pá, não sei o quê, xingava. E 5 minutos depois ele tá olhando pra sua cara e falar assim: Então, vamos ali tomar um café? Como se nada acontecesse. Uhum. Me fez Uhum. ficar forte, sabe? Me fez Não entender que a são mimimi. Não são mimimi. Nada. gente me fez ficar mais forte, me fez entender que a gente, querendo ou não querendo, eu conheci muitas pessoas quando eu trabalhei com esse administrativo lá, que me Uhum. mostraram que essa alegria que a gente tem no coração da gente é uma alegria que eles querem para a vida deles e que Sim, a gente que tem, muitas vezes a gente não sabe valorizar. Eles não sabem exato. ter essa alegria, sabe, essa paz de espírito de sou brasileiro e não desisto nunca, sabe essa coisa que a gente, Sim, se a gente pegasse essa força que a gente tem do brasileiro e não desiste nunca, a gente mudaria muita coisa, não só lá, não só aqui, né, fora do Brasil, mas também lá, lá, sim. porque eu sei que É a gente verdade. porque a gente, como se diz, abaixa muita cabeça por achar que eles são melhores do que a gente, quando no fundo, eles acham a gente o máximo, sabe? Eles acham a Claro, gente sabe, isso, né? Você falando, a nossa cultura, isso é desde o momento da colonização, né, do Brasil, a gente sempre quer dar para o outro, né, a condição que são melhores do que nós, brasileiros. exatamente. É inconsciente isso, é tão forte. Eu não sou melhor do que ninguém. E eu creio que você pensa, nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos coisas igual. Você chega numa roda, eu tive essa experiência e tenho, de chegar em lugares e falar que é brasileiro, e eles, os europeus, abrem um sorrisão brasileiro. E assim, por ser brasileiro, eles começam a nos tratar de uma maneira mais é, de se acercar, de querer estar junto, de proporcionar maneiras para você se sentir à vontade. Eu não sei se com você passou isso, mas comigo passou. No meu trabalho, por exemplo, eu sou a única brasileira. E aí, às vezes, eles brincam, né? E aí isso é Exa legal, porque, querendo ou não, a nossa alegria, e olha que eu sou uma pessoa séria, quem me conhece sabe que geralmente eu sou bem séria, eu me pareço muito com os europeus. É, mas isso é importante, se nós brasileiros, por isso que é importante nós, essas lives, de mostrar para os brasileiros que estão lá no Brasil que nós temos algo para oferecer para o mundo, a nossa alegria, a nossa vontade de querer ser alguém sem colocar as outras pessoas para baixo, porque muitas vezes quando a gente coloca a pessoa num patamar acima de nós, na verdade a gente está inconscientemente
reconhecendo que a outra, que a gente tem inveja dessa pessoa. E não é isso, isso não produz nada. Quando a gente começa a conhecer a outra pessoa e ver os europeus não são melhores do que a gente, nós não somos melhores, mas justamente por essa diferença a gente consegue crescer junto e avançar e fazer um mundo melhor, né? Fazer com que o mundo seja melhor. E isso é importante para a mudança da onde a gente está, né? Exatamente, essa mudança de mentalidade, de chegar colocando, porque, por exemplo, a gente, o que eu muito vejo é que muita gente que chega aqui, ah, mas o Brasil não presta, ah, mas, gente, mas eu fui conversar, igual, por exemplo, eu fui conversar com o inglês ou o espanhol da área de atendimento que eu trabalhava, e o desejo deles é conhecer o Brasil. O desejo Uhum, é conhecer esse povo que não desiste nunca, porque para eles uhum. o que eu mais ouvi falar mal do Brasil foi dos próprios brasileiros, que dos portugueses. Exato. Infelizmente, o que eu ouvi falar mal do Brasil foi dos próprios. Ah, o Brasil não presta, ah, o Brasil não sei o quê. Aqui também tem problemas, aqui também tem dificuldades, aqui também tem situações que as pessoas não estão nem aí se você tem um Claro. problema. Não. Uhum. Que essas situações, igual eu digo, a gente é como se diz cuspir no prato que um dia você comeu, igual falar mal do Brasil, é cuspir no prato que um dia eu nasci lá, sabe? E para dizer eu Uhum. amo aquele país, Uhum. amo o calor, Sim, amo, sim, sim. mas eu aprendi com a cultura deles. Por exemplo, Claro. situações que acontecem com política, com violência, uma coisa que é, por mais difícil que a gente queira ou não, a violência, igual uma das coisas que me estranhou muito no início aqui da adaptação, foi essa questão de Portugal muitas vezes ficar cego para a violência doméstica da mulher. Coisa Sim, que no aqui na Europa tem muito, infelizmente. Coisa que, se eu for olhar querendo ou não querendo, igual muita gente fala, ah, mas o Brasil, como se diz, o Brasil não presta e a Europa é perfeita. Foi uma das coisas que, igual quando a gente chegou, por exemplo, uma das minhas dificuldades mesmo, porque a gente viu um rapaz agredindo a mulher atrás do supermercado e o pessoal Uhum, que chamou a polícia meio que não pode fazer nada, não tá nem aí. uhum, E aí eu uhum. te pergunto, será que o Brasil também, tipo, a gente que não está estragando a nossa própria cultura? Será que a gente que não está Claro, estragando o nosso próprio país? Será que a gente não está abrindo mão de toda essa fortuna que a gente tem também? Sabe? claro, A- claro. Querendo ou não querendo, a gente sabe das dificuldades. A adaptação, no meu caso, a adaptação foi uma das coisas mais difíceis no meu processo. Foi entender que Uhum, eu não posso deixar de ser quem eu sou por estar na cultura de ninguém, uhum. mas eu também não posso desrespeitar a cultura de ninguém. Eu não posso Claro, achar melhor do que eles. Eu não posso, eu tenho que chegar para contribuir na vida deles. exato, Eu tenho que chegar para exato. explicar aquilo que já está bom, sabe? Aquilo que está bom tem que melhorar. E aí o resultado, Uhum, fazer o que eu faço hoje, hoje eu mexo com a internet também, fazer o que uhum. eu faço é só resultado de tudo aquilo que um dia eu me dediquei, de tudo aquilo que um dia eu Claro. fiz. Eu não desisti. Eu acredito realmente nessa mudança. Eu acredito realmente que eu sou capaz de me adaptar a uma nova cultura. E não querer trazer Uhum, o meu jeitinho, que é uma das coisas que eu vejo, né? Que graças a Deus, hoje o meu esposo já se passaram 5 anos da morte do falecimento do pai dele. Graças a Deus, uhum, é uma história diferente, a saudade realmente fica sendo a mesma. uhum, uhum. Mas que a certeza que a gente tem que havia um propósito maior, sabe? A minha família Claro. hoje está buscando realmente o mesmo propósito que eu acredito, que é buscar a Deus sobre acima de todas as coisas. Isso foi uma oportunidade Uhum, que Deus nos deu aqui, porque antes tava só eu mais firme na história. Então hoje a minha filha está com 14 anos, vai fazer 14 anos. claro. E, e ele também está firmado no mesmo propósito que eu. Isso traz muito mais certeza para o meu coração de que tudo que eu passei, tudo que Uhum, eu venho passando até aqui, uhum, sabe? Em saber esperar no meu tempo, em saber uhum. entender que se ele fecha de 1 às 3 e eu preciso resolver aquela situação com pressa, que eu aprenda a esperar e eu aprenda a me organizar mais para enquadrar Claro. no tempo das pessoas, ser fiel a mim mesma, ser fiel às palavras que eu concluí para mim, sabe? Isso me Uhum. fez
como se diz, essa mudança me fez crescer, amadurecer e, como se diz, continuar esse processo de crescimento e de amadurecimento. Que ótimo, que ótimo. E dentro desse processo, qual foi as maiores dificuldades que você teve e as maiores conquistas? A maior dificuldade que eu tive nesse processo foi a adaptação mesmo, sabe? Essa questão, Uhum, esse jeitinho que eu tava te falando, de querer trazer o jeitinho uhum, e não funcionar. Quando eu entendi que esse jeitinho não ia funcionar, eu peguei e falei, não, vou me comportar como se diz, gente grande, né? Agora eu uhum, aí caiu a realidade. Eu casei, tenho uma filha e tem que ser gente grande uhum, na história. E uma das maiores conquistas que eu sempre digo aqui em Portugal foi ter minha família de novo, naquilo que eu acredito, que é uhum, estar na presença de Deus. uhum. Meu esposo, ele tinha afastado quando a minha filha tinha 6 meses de idade. E aí, no ano passado, no ano de 2021, os dois tiveram o batismo nas águas. Então, assim, para mim foi uma correalização, né? Tudo aquilo que eu acredito, Sim, tudo aquilo que. Todo esse processo de esperar, todo esse processo de ver eles crescerem na fé, para mim foi sensacional. Foi uma que das ótimo. coisas que mais me tiraram, assim, a certeza de que eu tô no caminho certo, sabe? Uhum, 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 que ótimo. Um comentário, só olhando aqui os comentários, a Sam comentou algo sobre que na Holanda não mostra muito na televisão. Aqui também, Sam, não mostra. Não É mostra. diferente a maneira da TV mostrar. É que isso tem a ver. Eu tive de férias no Brasil no final do ano, e assim, eu não conseguia assistir jornal. Eu falei, gente, por isso que o brasileiro não muda, porque fica se enchendo de tanta porcaria negativa. E quem que vai pensar durante o dia? Porcaria negativa. Então, eu não sei o porquê os jornalistas cismam em querer mostrar a parte ruim. É importante a gente saber da notícia? Claro que é. Mas não pode ser explicado de outra maneira, como é aqui. Aqui eles falam que, igual teve um caso aqui na Espanha, que foi até ruim, de um adolescente de 15 anos que matou o pai, a mãe e o irmão. E ficou 3 dias com os corpos em casa. Isso é coisa de Brasil. Mas eles mostraram, tipo, foi 1 minuto, 2 minutos só. Mostrou ali a casa, mostrou e falou que foi a tia que descobriu porque achou estranho. Então, algo bem simples, sabe? Não mostra, não é como no Brasil que você fica lá meia hora, lá os caras que ficam lá e aí quer entrevistar o vizinho. Igual o caso, né? Eu acompanhei o caso aí da Isis Helena que matou, e, enfim, virou uma novela, né? Eu morando longe eu acompanhei porque eu queria saber o quê, mas virou uma novela de uma coisa que talvez não precisava de tudo aquilo. Não, e é uma coisa que é muito sensacionalista, é uma maneira de prender a pessoa ali. Porque Exato. há 10 dias atrás, olha para você ver como é que são as coisas diferentes. Há 10 dias atrás, eu moro próximo de um dos shoppings aqui, que eles tentaram, tipo, jogar uma bomba no shopping. E aí, pergunta se Uhum. passou na televisão, que ficou aquela toda hora, porque as pessoas aqui não dão ideia para isso. As pessoas não dão. Sim, E aí, quando a gente continua dando ideia para essas coisas, as pessoas. Qual é a maneira da pessoa te convencer de alguma coisa? Dando ideia para aquilo que ela está vendendo para você. A televisão claro. todo vendendo de que o Brasil não presta, de que o Brasil é o pior do mundo. Uhum. O Brasil é isso. Uhum. Mas já reparou que como as nações têm um interesse no nosso país? As nações. Claro. Eu conversei uma vez com um senhor, ele é um inglês e ele já morou muitos anos no Brasil, então ele fala o brasileiro, o português, né? O Uhum. brasileiro é eu. E aí o que que acontece? Ele fala que o maior desejo dele, o maior sonho dele é ter parte do Brasil. Ele fala que o Olha, desejo dele é ter parte do Brasil. Se você soubesse o valor, porque querendo ou não querendo igual, a alimentação foi uma das coisas da minha adaptação, que é totalmente diferente. Aqui a uhum. comida, como se diz, a comida que é muito industrializada. Eu que tinha mania de comer Sim, fruta, verdura, até a fruta que eu acho muito diferente, sabe? Eu acho muito sim, é mesmo. é mais, como se diz, mais industrializada, mais química, parece ter não tem aquele É que sabor de eles forçam, sim, porque eles forçam o amadurecimento, né? Eles colocam lá em alguma câmara e forçam
o amadurecimento. Exatamente. Então, o que que eu entendo? Não existe um lugar melhor e perfeito para todas as coisas. Eu entendo que esse lugar melhor e esse lugar perfeito está dentro de mim. Eu faço as coisas Uhum, serem melhores uhum, para mim. Eu faço a minha ideia dar certo. Eu faço a minha vida dar certo. E aí, com uhum, satisfação, eu vou crescendo, eu vou evoluindo. Esse foi o meu problema. uhum, A minha dificuldade maior foi esse turbilhão de informações que vieram ao meu caminho. uhum. Eu simplesmente descarreguei em cima de mim e falei, você dá conta. Sim. E quando a gente entender isso, igual no sentido de você não precisa dar conta disso tudo, quando Uhum, eu não precisava voltar a ser quem eu era. Porque lá atrás tinha uma mulher que acreditou e que largou tudo na estabilidade, que eu estava na minha casa, uhum, no trabalho, minha filha estudando numa melhor escola, abriu mão uhum, e simplesmente por mudar de país, ela deixou de ser quem ela era para ser o que os outros queriam que ela fosse. Quando que isso ia uhum. dar certo? Nunca. Porque se dependesse Claro. das outras pessoas, eu simplesmente estava naquele mesmo restaurante fazendo o que eu não gosto, fazendo o que eu não gosto, Uhum, fazendo o que eu não sei. E eu não podia aceitar aquilo para minha vida. Então, claro. quando eu veio esse despertar novamente, peraí, você tá deixando de ser você para agradar os outros? Por quê? Uhum, Porque a emoção da saudade, eu deixei a saudade de me dominar. Querendo ou não querendo, eu trabalhei mais de 8 anos na mesma empresa, mexendo com a... uhum. Então, aonde há um buraco, havia um buraco da saudade que eu depositei todas as informações que as pessoas queriam que eu vivesse. Uhum, As pessoas queriam que eu vivesse aquilo e colocaram em cima de mim, e você vai dar conta, e tem que ser assim, tem que ser assim. E eu peguei e falei, não, peraí. Aí que deu uma acordada, sabe? Deu aquela coisa do vamos acordar, vamos viver o que você claro, nasceu pra viver. E aí veio claro. mais uma vez o autoconhecimento na minha vida, onde eu fui conhecendo pessoas e fui como Uhum. vivendo esse processo da minha libertação nessa história, entende? Com certeza. Isso, né, fundamental. Uma das coisas que eu falo muito para quem está aí no meu grupo e nas minhas redes sociais, de você se conectar com pessoas, né? Isso ajuda muito, porque se conectar com os nativos, né? Porque você começa a ser influenciado por eles, não influenciado no sentido de você fazer ser como eles, mas no sentido de você aprender a cultura, de por que, que eles pensam como eles pensam. E aí a gente começa, querendo ou não, a se readaptar, a Exato. se ressignificar, eu creio que essa é a palavra, ressignificar de a Raira ou a Nádia brasileira, agora sendo a Raira portuguesa e a Nádia espanhola. E aí se torna uma pessoa, sabe, que tem que se juntou duas culturas em uma só. E a gente aprende a como. E aí, entre o processo deles também começaram a ver que interessante é ver a cultura deles, que eu creio que aí, uma das coisas que eu identifiquei aqui dos europeus, não sei se você identificou, eles gostam muito que a gente valorize o que eles têm, as qualidades. Então, a partir do momento que a gente mescla a cultura, nossa cultura com a cultura deles e mostra que tem uma maneira melhor de se fazer as coisas, uma maneira melhor dessas duas culturas, eles começam a ficar agradecidos. E eu creio que por isso aí acaba acontecendo novas oportunidades, conectando com mais pessoas, gerando mais confiança, né? Eu percebi isso durante esse tempo aqui na Europa. Exatamente. E uma das coisas que eu me mostrei, eu percebi muito isso, e uma das coisas que você falou, e é verdade, mescla essa oportunidade, igual eles conhecem a gente como um povo forte, um povo alegre. Uhum. E muitas vezes esse jeitinho que eu fui tirando da minha vida, que graças a Deus eu me libertei, Uhum. eu me libertei da minha vida, aí você se torna realmente mais forte. Você vê, cara, eu passei por situações que naquela altura eu achei que eu não ia vencer. Mas Uhum. depois que eu passei, isso serve de experiência para outra pessoa. Isso serve para eu poder evoluir, conhecer mais pessoas e me conectar mais e mais e mais. E fazer com que esse rio nunca seque, sabe? Sim, sim, importante. Nossa, passando rápido, já quase uma hora. E que conselho que você pode dar para alguém que deseja ir, sair do Brasil e morar fora, com a sua experiência? Ó, se planeje, mas acima de tudo, qual é o propósito? Se pergunte, qual é o Uhum, propósito que eu estarei indo morar fora?
O planejamento Uhum. com um propósito, ele pode trazer para você resultados surpreendentes, que só Uhum. o planejamento não vai te dar. Conheça Uhum. qual é a sua vontade acima do seu desejo. Porque às vezes você fala assim, eu quero só ganhar em euro. Mas espera aí, eu vou suportar o processo para ganhar em euro? Uhum. Ah, Uhum. eu quero só ganhar em dólar, mas eu vou suportar o processo para ganhar em dólar? Porque da boca para fora eu até falei, mas nos primeiros 30 minutos, como se diz, eu queria pular fora. Mas aí quando Sim. eu acordei e falei, não, por que que eu estou aqui? Para que que eu estou aqui? Uhum. Uhum. Maior para todas as coisas. E nesse propósito maior é que você tem que estabelecer a sua vida. Entender que a sua vida não é por acaso, que a sua mudança não é por... Sim. Que tudo que vier ao seu caminho vem para o seu crescimento e que o seu planejamento junto com o seu propósito te leva muito mais além. Uhum. Que ótimo. Nossa, muito boa a live, muito bom conhecer mais Yeah, detalhes da sua história. Eu yeah. te conheço desde 2019, mas não sabia dos detalhes e assim, que você possa, né? Você me falou antes da gente conversar de você voltar a fazer lives, comece a expor mesmo isso que você tem no seu coração, que eu tenho Yeah. certeza que vai ajudar muitas pessoas a romper. Porque nós já sabemos que tudo aquilo que nós passamos é por um propósito, para poder ajudar outras pessoas, né? Então, que possa você continuar avançando aí na sua caminhada em Portugal. Esperando vocês também aqui. Sabe que minha casa Valeu. está aberta aqui para vocês virem aqui passar uns dias também. Espero poder também passar uns dias aí de novo, com mais tempo. Espera aí que eu não te ouvi. Será bem-vinda. Ah, e eu quero agradecer pela sua presença aqui. Eu já deixo Yeah. você concluir e comentar mais ou menos o que você tem feito aí para as pessoas poderem entrar em contato com você também. Quero agradecer quem está aí acompanhando e quem vai assistir a live depois. Bom, depois eu continuo. Olha, eu quero agradecer pelo convite. Esse projeto é muito bacana. Eu quero dizer que se você que está aqui ouvindo a gente tem um sonho, não desiste. Acredite. Sim, Se você acreditar em você e acreditar que o sonho que Deus colocou dentro do seu coração, ele não é por acaso, você vai ver, como se diz, o céu se abrir com a sua força ligada ao céu. Você pode ir muito sim, além. Nós podemos todas as sim, coisas diante daquele que nos fortalece. Hoje eu sou sim. estrategista digital de vendas online e eu trabalho com e-commerce. Então, Uhum. se alguém tiver dúvida ou que precisar, pode contar comigo aí, pode me chamar lá no direct do Instagram. E eu vou voltar assim fazer live. Foi maravilhoso estar aqui. Foi. Foi maravilhoso ter essas pessoas conosco, que eu possa acrescentar ainda cada vez mais nesse projeto seu aí. Que ótimo, muito obrigada. E aproveitando, eu quero você que está ouvindo, né, que está ao vivo agora com a gente, ou que vai ouvir depois e mora fora do Brasil, ou teve uma experiência de morar fora do Brasil e quer compartilhar essa história aqui na série, conversa comigo também, me chama lá no privado, que aí a gente coloca na agenda para poder conhecer a sua história também. Né? O meu coração conhecer muitos brasileiros aí pelo mundo. Futuramente eu espero poder fazer em espanhol também, para poder conversar com várias pessoas que falam espanhol, porque essa troca de experiência ajuda muito para que as pessoas não cometam os mesmos erros que nós tivemos. E que, querendo ou não, as pessoas sejam assertivas em mudar de país, né? Porque hoje eu tenho falado muito para as pessoas que têm vindo, né, do Brasil para fora, né? A última live eu falei de uma pessoa que foi para o Brasil, de um espanhol que foi para o Brasil, né? Então, isso é importante da gente poder compartilhar isso e ajudar essas pessoas de que é possível, se planejando, se conectando com as pessoas certas, tomando cuidado, que a gente sabe que nessa aventura de querer mudar do país, a gente pode conhecer pessoas que vai querer nos levar para mal, como tem muitas histórias que a gente conhece. Eu espero ainda conhecer alguém que possa compartilhar um pouco dessa experiência de como foi, enfim, ou em algum outro tipo de série eu quero comentar isso sobre como que funciona isso, né, desse tráfego humano, de a parte sexual, enfim, são coisas que a gente tem que estar muito atento para não acontecer. E nada melhor do que a gente contar a nossa experiência
para que outras pessoas não passem por isso, né? Porque infelizmente a gente Verdade. sabe que o brasileiro aceita tudo que vê de fora. Se é um estrangeiro que está falando, pronto, é o certo. Justamente por a gente achar que a outra pessoa é maior do que nós, e não é verdade. Então, se É você verdade. tem, né, esse desejo que quer compartilhar, só me chama aí no privado. Quero agradecer a todos que estiveram. Muito obrigada, Raia, pela sua presença também, foi muito bom. E bom, é isso, gente. Foi muito Muito, bom a live. muito obrigada mesmo, de verdade. E, gente, só lembrando também, meu esposo, ele também mexe com passagens aéreas hoje. Então, se precisar, pode me chamar lá. Isso. Depois você me passa para poder comentar também Pode deixar. lá no meu perfil e fazer indicação. Tá Tá? certo? Muito Bom, obrigada. Raia, muito obrigada. Obrigada eu. Tchau, Tchauzinho. tchau, gente. Tchau.